Bom dia a todos, boa noite a todos, afinal, agora é noite, aqui no Val do Oeste, onde eu moro. Bom, e para começar, eu já vou começar pedindo que vocês curtam, comentem e compartilhem os últimos vídeos sobre o coronavírus. Bom, eu fiz durante uma semana vídeos educativos sobre essa peste que ronda o Brasil e ainda não acabou ainda, pelo contrário, tá longe ainda de acabar. E, e é muito complicado porque, na verdade, o país viveu até uns 2, 3 anos atrás o pior desastre que já se ouviu se falar da história brasileira em relação à epidemiologia, um negócio de epidemia. Então foi uma catástrofe imensa. Muita gente importante morreram nesse meio tempo. Não vou citar as pessoas aqui porque senão vai ficar um vídeo muito repetitivo. Eu durante uma semana eu coloquei na verdade que essa peste era uma peste nova que vinha da China. Olha, eu não posso dizer, não posso falar que seria incompetente, que seria incompetência da própria China, porque a China em si, ela é um país onde tem uma iguaria única. E quando eu falo uma iguaria única, eles comem de tudo e mais um pouco lá. Eles comem geralmente muito produto, muito coisa. Escorpião, eles comem cobra, comem polvo, comem de tudo mais um pouco. A iguaria ela é única. E foi nessa iguaria única que, na verdade, o país conheceu o, o coronavírus. Porque se o coronavírus não fosse uma iguaria única, se não fosse tratado, trazido para uma iguaria, simplesmente não estaria dando esse problema aí não. E o que causou todo esse negócio do coronavírus foi até então uma sopa de cobra e morcego. Como eu falei, expliquei nos vídeos aqui, a cobra e morcego tem quantidade de veneno e não sei se é comida exótica não, mas não sei do que é. E tem uma quantidade muito grande de veneno, porque que eu falei com a cobra, conforme for a cobra, ela pica e a pessoa morre. Pica e a pessoa morre. E o morcego ele traz uma doença chamada uma doença do morcego que picado a pessoa tem que procurar um hospital urgentemente e tomar as atitudes cabíveis, as atitudes possíveis. E eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre o coronavírus, era início de fevereiro de 2020. Lembra-se, gente, as informações que eu passei aqui, algumas que eu passei aqui, eu assisti por muito tempo, tempos e tempos, sobre o coronavírus no Brasil e também no mundo também. E eu já tinha uma noção. E a outra noção que eu tenho de leituras que eu li. Agora eu vou passar o principal, porque não adianta só chegar aqui e fazer uns vídeos e não passar um conteúdo vasto. Aqui no canal vocês vão encontrar que no início do século, em 2003, 2002, 2003, o coronavírus ele atacou muito forte Taiwan e ele chegou até outros países da Europa. E conforme chegou nos países da Europa, conforme desse estágio, ele tomou conta da Europa e de uma parte da Ásia, só que ele não se espalhou. Essa epidemia agora foi bem diferente, porque essa epidemia agora ele se espalhou e ele é uma peste
única. Eu digo pois porque o coronavírus ele é um resultado. Claro que eu não posso falar um resultado genético, talvez até das coisas aqui, eu não posso dizer para vocês, o coronavírus é um resultado genético. Não existe condição de se criar esse coronavírus que deu na China em 2020 em laboratório. Não existe. Porque, aquela época, quando deu a gripe aviária, que se tornou uma polêmica aquela época lá, a gripe aviária ela foi uma gripe criada do frango. Eu fiz estudos, procurei estudos e descobri que o frango, o ovo, tem salmonela. O que é essa salmonela? Salmonela, em grande quantidade, a pessoa destrói o organismo da pessoa por dentro e pode levar à morte. Ela dá diarreia e muita vomitadeira. Então é uma coisa horrível. Horrível. Alguns países já passaram por isso aí já. E sempre, geralmente, aqui em alguns casos, claro que hoje a fiscalização apertou muito em relação à questão da salmonela, porque a salmonela ela é um estágio mais perigoso que nunca. Então, a cobra tem veneno, o morcego tem veneno, se eles têm o coronavírus dentro, por causa que porque todo animal ele tem o coronavírus dentro. O organismo do animal ele já é feito para ter o coronavírus. Frango tem a salmonela, mas também pode ter vírus também. Aquela época em 2003, ela se falou muito 2003, 2004, 2005 por aí. Aquela época ela sim foi ali um negócio chamado gripe aviária. Gripe aviária. Só que é claro, tem tempos e tempos, na verdade, que essas doenças dão. O coronavírus, mesmo com toda a vacinação e mesmo com toda a proteção que ainda tem, porque, pensando nisso, quando uma doença sai, automaticamente a vacina já sai também. Demora. Eles falam muito a corrida da vacina. Não, peraí. Não existe corrida da vacina. Existe que tem vacinas hoje, preparadas hoje, e muito da função até do clamor social, porque as pessoas pedem até a vacina. E toda doença, tirando fora o ebola, que eu expliquei, o ebola é incurável, não tem vacina, e também não tem remédio. Não existe remédio pro ebola, porque se existisse, em 2014 teria salvo muita gente. Teve 2 americanos que se submeteram a um tratamento naquela época e ficaram livres de ebola. E também naquela época nos Estados Unidos, até a Europa, ficaram em pânico por causa que o ebola ele saiu do curso natural, que seria a África do Sul, então ela atingiu naquela época Guiné, Libéria e Serra Leoa. Guiné, Libéria e Serra Leoa foram 3 países que foram atingidos pelo ebola. E alguns países, geralmente, naquela época lá, ficaram tremendo de medo naquela época lá e decidiram ter toda a segurança máxima